Agora elétrica! Olá pessoal, tudo bem? Está no ar mais um Agora Elétrica e no vídeo de hoje falaremos sobre um componente eletrônico chamado de varistor. Nesse vídeo apresentaremos sua utilidade, suas características e empregabilidades. Esse vídeo é muito importante para, olha o spoiler, o nosso próximo vídeo, que será sobre filtros de linha, onde eu já adianto que apresentaremos uma característica e uma informação que talvez vocês nunca tenham visto em outro lugar. Então, fiquem atentos a esse vídeo, que será muito explicativo e, como eu disse, será preparatório para o nosso próximo vídeo. Então, você que acompanha o canal Agora Elétrica, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos para não perder essa incrível saga. Então, muito obrigado pessoal e vamos para o computador! Muito bem, aqui nós temos o varistor. O varistor é uma peça como essa daqui, se assemelha muito a um capacitor, porém ele possui características próprias. Ele possui um certo grau de capacitância, certo? Mas isso não importa para nós no momento. O que é o varistor? O varistor, ele é um resistor variável. Esse componente aqui, ele é um resistor variável. E ele varia a partir do quê? Ou seja, a sua resistência muda dependente do quê? Esse componente varia a sua resistência com base na tensão aplicada aqui nos terminais dele. A princípio, quando estamos trabalhando dentro da tensão especificada pelo varistor, ele possui uma resistência elevadíssima, na casa lá de 100 megaohm. É uma resistência tão alta, pessoal, que dentro do circuito ele se comporta como se fosse uma chave aberta. Uma chave aberta possui a resistência do ar, então é uma resistência muito alta, muito elevada. Então, esse componente aqui, o varistor, ele possui uma resistência elevada. E possui também um valor de tensão na qual ele trabalha mantendo a sua resistência, certo? Ou variando ela muito pouco. Muito bem. Quando se ultrapassa essa tensão, nós temos uma característica muito interessante, que a sua resistência ela cai. Ou seja, nesse caso, a resistência é inversamente proporcional à tensão para determinado ponto da sua curva de operação. Muito bem. Esse aqui é um modelo de varistor, tem de várias cores. O mais tradicional é amarelo tipo bege e esse azul, certo? Ele pode vir em vários tamanhos, desde pequeno tamanho a tamanhos mais avantajados, certo? E ele é classificado por código, já veremos o código. Aqui eu tenho mais um varistor. Na foto parece que esse aqui é maior, mas na verdade ele é do mesmo tamanho. Muito bem, aqui nós temos esse varistor também. Muito bem, pessoal, para compreendermos um pouquinho sobre esse componente, nós temos que entender esse código que aparece nele. Essas letras podem mudar, mas esses números não. Muito bem. O que significa esse 14 e esse 130 aqui? Muito bem. Nós temos que entender que este 14 aqui, ele está diretamente relacionado ao tamanho do varistor. No geral, esse daqui significa 14 milímetros de diâmetro. Ou seja, daqui até aqui, 14 milímetros de diâmetro. Está pedindo para eu dar um zoom, mas não vou dar, né? Daqui até aqui, 14 milímetros de diâmetro. Muito bem. Aqui nós também temos essa especificação aqui, ó. Veja que está com uma nomenclatura diferente, certo? Esse K provavelmente aqui da marca que estampou. Então nós temos aqui 14K, ou seja, é um varistor de 14 milímetros de diâmetro, ou quase 1,5 cm, né, de diâmetro. E nós temos também esse código aqui, 361, e nesse outro exemplo aqui, 130. Muito bem. Esse número aqui
faz referência à sua tensão máxima de operação, certo? Nesse caso aqui, nós veremos a tabela a seguir. Eu tenho uma operação de 13 volts, certo? Porque esses dois dígitos correspondentes aqui, eles fazem parte da característica de tensão. E esse número aqui, esse terceiro número, é o seu dígito multiplicador. Muito bem, dígito multiplicador 0. Então, 13 não multiplica por nada, 13 volts. Muito bem. Seguindo essa lógica, nós temos aqui também, nesse varistor, certo? 36, fator multiplicador 1. Esse fator multiplicador 1, basicamente, eu colocaria um zero aqui. Então, eu teria 360 volts. Então, ele é um de 14, certo? 14 milímetros, 360 volts. Aqui, pessoal, você também pode encontrar o número 5, por exemplo, que seria um varistor de 5 milímetros de diâmetro, um bem pequenininho, certo? E o que diferencia esse diâmetro aqui? Esse diâmetro, meus amigos, ele diferencia na capacidade que o varistor tem de dissipar energia. Por quê? Como ele é empregado em circuitos no intuito de proteção, ou seja, ele tem a finalidade de drenar uma corrente, a fim de evitar que uma corrente elevada passe para os seus equipamentos em um eventual surto de tensão ou elevação da tensão, então ele acaba aquecendo muito. Tem muitos que até estouram esse invólucro, dependendo do surto e da corrente que passa por ele. Então, quanto maior este valor, maior será o corpo do varistor e maior a capacidade de dissipação de energia por ele, certo? Inclusive, vamos ver a tabela, a energia é dissipada, medida em joules, certo? Vamos buscar aqui a nossa tabela. Aqui nós temos a tabela, onde nós temos a especificação técnica. Essa tabela aqui, pessoal, se vocês digitarem no Google tabela de varistor, você consegue encontrar facilmente essa tabela aqui para baixar em vários sites, certo? Nesse caso aqui eu estou usando a tabela do varistor de 14 milímetros de diâmetro. Muito bem, 14 milímetros de diâmetro. E esse 100 aqui muitas vezes está associado ao tipo de material que ele é feito, certo? Nesse caso aqui eu teria que checar para vocês, não sei dizer ao certo que especificação de material é esse daqui, não sei se é silício, enfim. Aqui nós temos os códigos e perceba aqui 180 e 14, 180 e 14, ou seja, 18, fator multiplicador nenhum, não tem fator multiplicador, é zero. Ele suporta quanto? Tensão do varistor 18 volts. 220, fator multiplicador nenhum, zero, tensão 22 volts. Vamos observar aqui os correspondentes deles aqui embaixo, bem aqui. Siga aqui o cursor do mouse, estamos bem aqui nessa linha agora, certo? 181 de 14, 181, fator multiplicador 1, acrescenta um zerinho aqui. Então, tensão de operação 180 volts. Muito bem, tá? Aqui nós temos a tensão que o varistor trabalha e nós temos a tensão, aqui a tensão máxima do varistor, né? A tensão máxima de trabalho, que aqui é a tensão que o fabricante recomenda que esse varistor seja submetido, tá bom? Então essa tensão de trabalho dele é a tensão que nós devemos estar respeitando. No geral, você tem uma variação maior quando se trata da tensão alternada, tá? Nós temos aqui uma tensão de chaveamento. Nós temos aqui tensão de corrente máxima, energia que cada um dissipa, tá? Quanto maior a tensão, maior a energia que ele tem que ter a capacidade de dissipar. E aqui nós temos uma capacitância típica desse tipo de componente nessa determinada frequência aqui, tá bom? E os valores são todos medidos em picofarad. Mas onde nós devemos nos concentrar mais é aqui na tensão do varistor, tá? Ou seja, até pegando essa primeira referência aqui, um varistor de diâmetro de 14 milímetros a uma tensão de 18 volts, nessa tensão aqui,
o varistor ainda mantém a sua resistência em valores elevadíssimos. Passou de 18 volts para 19, por exemplo, não quer dizer que vai chegar a zero, mas a partir desse valor ele começa a ter quedas bruscas de resistência, certo? Então, se a resistência era 100 megaohm, aumentou 1 volt, talvez já tenha caído lá para os seus 10 megaohm, tá? Então cai muito mesmo. Então vamos dizer que dos 18 volts agora passou 22. A depender da curva do nosso varistor, ele pode entrar naquela resistência de curto-circuito, certo? Então é dessa forma que ele acaba drenando a corrente. Pode drenar para ele mesmo, drenar para o negativo ou para o neutro, a depender do caso, tá? Mas essa corrente ele acaba drenando para algum lugar, protegendo o equipamento que está depois dele. Muito bem, pessoal. Eu espero que essa explicação sobre o varistor tenha sido útil. Ele é um componente eletrônico empregado principalmente em filtros de linha. E eu vou até deixar mais um spoiler para vocês. Vamos falar também futuramente sobre os DPS. E nós veremos que basicamente o DPS é um varistor embutido em um módulo DIN de disjuntor para que possa ser montado em QTCs. Mas basicamente essas são as informações gerais que você precisa saber de forma simples, prática e dinâmica, a fim de não nos prolongarmos muito. Então eu espero que você tenha gostado das informações sobre esse componente aqui, o varistor. Lembre-se que esse valor aqui tem a ver com a sua dissipação de energia, certo? Esse primeiro valor tem a ver com a sua dissipação de energia. E este valor aqui é a sua tensão. Se você tiver dúvida sobre a tensão, baixe a tabela de varistores, que é uma tabela como essa aqui. Para cada diâmetro de varistor você tem uma tabela. E é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos às nossas congratulações finais, como eu gosto de dizer nos nossos vídeos. E eu espero vocês, claro, como sempre, no nosso próximo Agora Elétrica. E muito obrigado a todos. Vamos às congratulações finais. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, clique em gostei, favoritem, deixe o seu joinha. O seu like nos ajuda muito e nos inspira a fazer vídeos cada vez melhores. Desde já, não se esqueçam, inscrever-se fica bem aqui embaixo, no seu cantinho direito da tela, do lado do joinha. Se inscrevendo, você fica a par de todos os vídeos que são postados aqui no canal. Espero que esse vídeo tenha tirado a dúvida de vocês sobre os varistores. E muito obrigado a todos e fiquem com o Agora Elétrica.